Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, sextou. Estamos no capítulo 42 de Ezequiel. Voltamos com a Juba, mas depois eu arrumo ela. É isso. Vamos começar orando. E aí, a gente parte para leitura do nosso capítulo, para o entendimento do que o Senhor vai nos trazer hoje. Continuaremos falando mais sobre o templo, porque eu acredito que essa seja uma das últimas visões, assim, de Ezequiel. Então, era muito importante, né, aquilo para eles. Então, o Senhor, o anjo, né, tá ali passando com ele por cada cômodo, dando descrições, assim, impressionantes, que a gente fica assim, gente, né? Eu falei um pouco sobre isso ontem, anteontem. Ai, deixa eu fechar isso daqui. Minha nossa. Não sei. E é isso. Vamos começar orando. Deixa eu colocar um louvor aqui que tava tocando, mas parou. Vou colocar isso. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para todas as coisas, para salvar, para libertar, para nos fazer feliz, para quebrar qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer coisa, Deus, que não provém de Ti, sabe, Deus, que esteja prendendo a mim, aos meus irmãos, Deus, também para curar, para enfim, libertar, todas as coisas, sabe, Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor pode nos orientar, pode nos direcionar em todas as coisas, do qual o Senhor também quer que nós façamos, pode nos capacitar, nos dar forças internas. E é por isso, Deus, que viemos aqui nesta manhã, sabe, Pai, nos alimentar de Ti, sabe, Deus, para que mais do que o alimento físico, o alimento espiritual seja provido e nós fiquemos satisfeitos da Tua presença, da Tua palavra, sabe, Deus, para que possamos partir para este mundo, que às vezes está um mundo meio confuso, meio louco, meio cruel, mas nós sabemos que em Ti nós encontramos paz. E é nessa paz que, em nome de Jesus, eu venho, sabe, Deus, clamar e interceder aqui em favor de cada um dos meus irmãos. Estamos entrando no final de semana, que o Senhor venha conosco em tudo que fizermos, em nome de Jesus, esteja com os nossos pensamentos, sentimentos, sabe, Deus, seja a razão ali da nossa existência, sabe, Deus, em nome de Jesus, molda as nossas emoções, para que não fiquemos tristes, sabe, Deus, nem alegres demais a ponto de esquecer e Te abandonar e Te deixar, Deus, mas que nossas emoções sejam sempre conduzidas pelo Teu Espírito Santo, trazendo aí equilíbrio, temperança, mansidão, paz, domínio próprio. Em nome de Jesus, nós oramos, Te pedimos, colocamos, Deus, este momento, essa leitura diante de Ti, para que possamos compreender o que o Senhor quer nos trazer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Capítulo 42 vai dizer o seguinte: Então, o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício, do lado norte, media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava para frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e do outro lado, dava para frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares, e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficavam mais para dentro.
Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas, como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entrada. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício, na ponta leste, onde começava a parede. O homem me disse: estes 2 edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocaram neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. É isso. Então, nós vamos ver. Aí o que a gente precisa ver é assim, eu não sei se vocês já viram, eu não sei também, enfim, é confuso, mas quando eu leio esses capítulos assim, eu fico imaginando algumas coisas na minha cabeça, algumas coisas das quais eu já vi, né? Existem, né, denominações onde as pessoas de fato fazem isso, né? Não só denominações cristãs evangélicas, né? Como os católicos, eu acho que também, o padre tem todo ali, né? Uma área onde às vezes eles moram, enfim, fazem algumas coisas lá. Não sei exatamente, mas aqui vai nos dizer mais ou menos sobre isso, que havia prédios onde só os sacerdotes estavam autorizados a entrar ali, a estar ali, porque ali fazia parte, ficava ali as ofertas, né, santíssimas das quais eles deviam comer. Ali ficavam as roupas deles, onde eles deviam vestir enquanto ia fazer o sacrifício, enfim, os rituais lá que os sacerdotes deviam fazer. Então, existe um prédio específico para guardar essas coisas e para que os sacerdotes estivessem, né, ali. E ali eles deviam comer, e ali eles deviam se vestir. Quando eles saíam, eles deviam deixar as suas roupas ali. Quando eles fossem, né, se reunir com os demais, enfim, as pessoas, os demais membros, eles deviam ir com as roupas deles e tal. Então, como é que eu posso dizer? Eu consigo imaginar isso porque eu já vi, né? Eu já tive contato em algumas igrejas assim. Mas é isso, pra gente ver ali, pra gente ver também, tá observando essa reverência, essa santidade mesmo, essa coisa, essa separação que havia do secular do sagrado, né? O secular do sagrado, digamos assim, né? Nesses termos, que era algo extremamente assim, tipo, cara, isso daqui é santo, santíssimo, e esse daqui, então,
Todas as coisas eram construídas com este fim, com essa... que eu tenho essa percepção, né? E é isso. E aí, mais uma vez, algumas medidas ali, 250 metros na parte de fora, né? Então, vai dizer que o anjo também passeia ali com Ezequiel e mostra que é uma área grande ali. É isso que nós temos para hoje. Mas, se você teve algum entendimento diferente, coloca aqui na nossa legenda, no comentário de hoje. E é isso, partiu pro nosso final de semana, pro seu final de semana, pra sua sexta, ainda calma, ainda não, quase lá, mas ainda não, né? Então é isso, bom final de semana a todos, Deus abençoe, tchau, tchau.